So my topic today O tema que vou dar hoje is be hungry. é estar com fome. So it's not noontime yet, Ainda não é meio-dia, but did you know that God is hungry? mas sabem que Deus tem fome, But he doesn't want a hamburger. mas Ele não quer um hambúrguer, He does not even want frango, mas não quer mesmo frango assado. because God is spirit. Deus é espírito, He has no need of human food. Ele não tem necessidade daquele alimento humano, But God is really hungry. mas Deus tem mesmo fome. He's hungry Ele tem fome for us. por nós. He's deeply longing for a relationship with each one of us. Ele tem um desejo profundo para um relacionamento com cada um de nós. Because God is love, Porque Deus é amor, love is always looking for somebody to love. o amor está sempre à procura de alguém para amar. And so the love of God O amor de Deus manifests itself se manifesta em nós. in being hungry for us. Amen. So tell your neighbor, God is really hungry for you. Deus tem mesmo fome para ti. He wants to have a deep relationship with you. Ele quer um relacionamento profundo contigo, He wants to have an intimate relationship with you. relacionamento íntimo contigo. And we will look for some scriptures in the Bible E você procura algumas escrituras na Bíblia, that show us this clearly. vais mostrar nisso com clareza. In Genesis 3 verse 9, Gênesis 3:9 it says, diz assim: "But the Lord God called to the man and said to him, Where are you?" E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? Well, this was right after the fall of man, Isso era logo depois da queda do homem, right after the moment when Adam and Eve disobeyed God. mesmo depois daquele momento em que Adão e Eva tinham desobedecido a And they Deus ate of the forbidden fruit. e comeram daquele fruto proibido. Now, what would God do in this situation? Então, o que é que Deus faria nesta situação? Would he send an angel Enviará um anjo to kick them out of paradise? para tirá-los do paraíso? No, he did not do so. Não, ele não fez isso. He went out Ele saiu and was looking for Adam. e And estava à procura de Adão e Eva. so he went out and called Adam, "Where are you?" Então ele foi à procura de Adão e disse: Onde estás? I think this is very interesting. Eu acho que isso é muito interessante. He wanted to talk to Adam Ele queria falar com Adão and also to Eve, e também com a Eva, even though they just sinned. mesmo depois de terem acabado de pecar. They just did the opposite of what God told them. Fizeram o oposto daquilo que Deus tinha dito para fazer. But God still wanted to talk to them. Mas mesmo assim Deus queria ainda falar com Of eles. course, it was about to confront them with Não their era sin. para confrontá-los com o seu pecado. So let's look at us for a moment. Vamos olhar para nós por um momento. What do you do O que é que tu estás a when fazer somebody that you love quando alguém que vocês does amam exactly the opposite? fazem exatamente o oposto daquilo que querem que nós fazemos, Or even sinning. ou até pecam? We all have the tendency Todos nós temos essa tendência to shout in this moment para gritar nesse momento and to tell the person off. e depois dizer mal daquela pessoa. But when we do that, Mas depois fazemos isso, we are at the risk that those persons never want to talk to us again. temos o risco de que aquelas pessoas não querem mais falar connosco. So we have 2 children. Nós temos dois They filhos, are grown up now, já são bem crescidos, and I had to learn it the hard e way. eu tive que aprender isso da forma mais difícil, Because I can be quite impulsive. porque eu posso ser muito impulsivo. And so at the beginning, I tended to shout at my children when they did something wrong. No início eu gritava com os meus filhos quando faziam alguma coisa de And errado. I had to learn it. Eu tive que aprender So I don't do it anymore. para não fazer isso mais. And I found out for several years, E descobri ao longo de vários it's anos, much better é muito melhor to talk in a normal voice, de falar de um outro tipo de voz mais normal, so we don't lose the relationship. para não perdermos o relacionamento. Because the worst that can happen is to lose a relationship with someone that you love. O pior que pode acontecer é perder o relacionamento com alguém que tu amas. So if you have children, Se tens crianças ou I want to filhos, just encourage you, do the same. eu quero encorajar-te a fazer a mesma coisa. If they disobey to you, Se desobedecem-te, just talk to them fala com in a eles normal voice numa voz normal. and tell them what they did wrong Fala e explica o que eles fizeram de and what the errado consequences e are. quais são as consequências disso. So we know with Adam and Eve, they had to face the consequences. Nós sabemos que Adão e Eva tiveram que enfrentar as consequências. God told them to leave paradise, Deus disse para saírem do paraíso and a curse came upon them. e a maldição veio sobre eles.
So, but we know that the Lord Jesus Sabemos que o Senhor Jesus came to release us from this curse veio para nos libertar desta and to maldição restore us to the relationship with God, e para restaurar-nos com o God the relacionamento Father, com God the Deus, Son, and God the Holy Deus do Spirit. Pai, o Filho e o Espírito Santo. We are so glad for this. Temos tanto gratidão por isso. Let's give the Lord an applause for Vamos this. dar salva de palmas ao Senhor. Hallelujah. Thank you, Lord. So I want to continue to give you some scriptures that show us the love of God. Vamos continuar a ler algumas escrituras que falam acerca deste amor de Deus. Isaiah 62 verse 5. Isaías 62, 5 diz assim: For as a young man marries a young woman, so shall your sons marry you. Porque como jovem se casa com uma virgem, assim os teus filhos se casarão contigo. And as the bridegroom rejoices over the bride, so shall your God rejoice over you. E assim como o noivo se alegra sobre a noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. So I just want to encourage you to know that God rejoices over you. Eu quero te encorajar a saber que Deus se alegra sobre a tua vida. He loves you. Ele ama-te. He's really hungry for you. Ele tem fome para a tua vida. Hungry for your heart. Fome para o teu coração. That your heart turns back to Him. E o teu coração volta para Ele. In Isaiah 65 verse 2, Em Isaías 65, verso 2, the Lord says, I spread out my hands all the day diz que estendi as minhas mãos todo o dia to a rebellious people a povo rebelde, who walk in a way that is not good, following their own devices. que anda por caminho que não é bom após os seus pensamentos. God talks here about the people of Israel. Deus está aqui a falar acerca do povo de Israel. We know that God has chosen the people of Israel, Sabemos que Deus está a escolher o povo de Israel, not because they were so special não porque eles eram tão especiais, or because there would be so many. ou iam ser tantos em número. In fact, the people of Israel were the smallest, De facto, o povo de Israel era o povo mais pequeno, the most insignificant. o mais insignificante. But especially because of that, God chose this nation of Mas Israel. especialmente por causa disso, Deus escolheu esse povo. And He still does. E ainda assim God escolhe. has not forsaken Israel, Deus não abandonou Israel. even though almost the whole world is accusing Israel. Mesmo quando todo o mundo está a acusar Israel, God still loves Israel. Deus ainda assim ama He has not Israel. forsaken His covenant. Ele não abandonou a sua aliança. And I think it's so important that we realize É tão importante que nós realizamos that He loves us as well, que Ele também ama-nos a nós, as He loves His people Israel. tal como Ele ama o seu povo de Israel. Now these verses in Isaiah 65, Estes versículos em Isaías 65 they show the deep desire for a relationship that God has for mostra us as aquele well. desejo profundo de relacionamento que Deus também tem para as nossas vidas. These verses show us God's patience, Estes versículos mostram a paciência de Deus. because He said He's spreading out His hands all the day. Diz que not Deus only está a once in a estender while. as suas mãos todos os dias para nós. All the day, all the time. Todos os dias, todo o God's tempo. hands are spread out, As mãos, os braços de Deus estão not only for the estendidos. people of Israel, Não somente para o povo de but Israel, also for you. mas também para ti. And these verses also show us the pain of God, Estes versículos também mostram a dor de Deus. because His people were rebellious. Porque o seu povo era rebelde. And sometimes we are rebellious as well. Porque também nós, às vezes, somos rebeldes. The people of Israel were going their own way, O povo de Israel estava a ir no seu próprio caminho and they didn't care about God's will. e não se importavam com a vontade de Deus. And yet, Mesmo God assim, remained open, Deus manteve-se aberto, continued to invite them to Him, continuamente a and convidá-los para waiting for Ele them to come back to Him e a esperar que eles regressassem para Ele and repent of their ways. e eles arrependessem dos seus caminhos. And this invitation is for us as well. Este convite também é para nós. Maybe you're not going God's ways, Talvez não estás a ir no caminho de Deus, or you did go God's ways ou foram no caminho de Deus and started to fall away, e começaram a desviar desse caminho. started to love the ways of this world again. Começaram a amar os caminhos novamente deste I want to mundo. encourage you, come back to the Eu Lord. quero te encorajar, volta para o Senhor. He's not angry at you. Ele não está zangado His hands contigo. are wide open As suas mãos estão bem estendido and invites you to come e está a back. convidar-te para regressar. These are the hands of love from Estes God. são aqueles braços de amor de Deus.
There is another verse that is important to me. This is Zephaniah 3 verse 17. Há outro versículo que é importante para mim, é Sofonias 3:17. It says, "The Lord your God is in your midst, Diz: o Senhor teu Deus é poderoso e está no a meio de mighty ti. one who will save. Ele salvará. He will rejoice over you Ele se deleitará em ti with gladness. com alegria. He will quiet you by his love, Calar-se-á por seu amor, and he will exalt over you with loud singing." regozijizar-se em ti com júbilo. When our daughter Davina was a young child. Quando a nossa filha era bem criança, this was the verse I used to show her how much God loved her. este versículo eu usava para mostrar quanto Deus o amava. At bedtime, Naquela hora, I would read this verse to her, eu lia este versículo para ela and then I was asking her, e depois perguntava: Davina, do you know what God is doing every time He's seeing you? sabes o que Deus está a fazer cada vez que Ele te vê? He's rejoicing over you Ele está a regozijar because He sobre loves you ti, so much. porque Ele ama-te tanto. And then she would smile E depois ela sorria and go to sleep. e depois ia dormir. In the New Testament, in the No Novo Gospel of Testamento, no Evangelho de Lucas, Luke 22 verse 15 and 16. Lucas 22, 16 e 17, In this passage, Jesus is having his last 15 e supper 17, with his desculpa. disciples Nesta passagem, Jesus está a ter uma última ceia com os before seus he was going discípulos to the cross. antes de ir à cruz. And he said to them, "I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat it until it is fulfilled, the kingdom of God." E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. So Jesus had this deep longing for fellowship with his disciples during the Passover meal. Jesus tinha este desejo profundo para celebrar esta Páscoa com os seus discípulos. A clear indication of his hunger for closeness with them. Uma indicação clara da sua fome para ter esta intimidade com eles. And this has not changed. Isto não mudou. Jesus still has a clear love and a deep desire for an intimate relationship with all of us. Jesus ainda tem este desejo profundo para estar em relacionamento com cada um de nós. Why don't you turn to your neighbor and tell him God deeply loves you Vira para o teu vizinho e diz: Deus ama-te profundamente and longs for a deep relationship with e you? deseja um relacionamento profundo contigo. In Revelation 3 verse 20, Em Apocalipse 3:20, Jesus says, Jesus diz: "Behold, I stand at the door and knock. Eis que estou à porta e bato. If anyone hears my voice and opens the door, Se alguém ouvir a minha voz I will come into him and eat with him and he with me." e abrir a porta, entrarei em sua casa e ele cearei e ele comigo. This is an image or a picture of sharing a meal together with Jesus. Esta é uma imagem, uma figura de partilhar uma refeição com Jesus. It shows the deep hunger that Jesus has for everybody of us. For Mostra all of aquela us, fome profunda que Jesus tem para cada um de and nós for the whole world. e para todo o mundo. So Jesus is really hungry for a relationship, for a deep relationship with us. Então Jesus mesmo tem aquele desejo, essa fome para um relacionamento profundo com cada um de nós. What about me? E eu, When I think about the cross, quando eu penso na cruz and when there are sometimes difficult times in my life, e quando às vezes há aqueles momentos difíceis na minha vida, I always go back eu sempre volto and remind myself e relembro a mim mesmo what Jesus endured for me on the o cross. que Jesus enfrentou por mim ali na cruz. And this helps me to realize Isto ajuda-me para perceber that my struggles que os meus are desafios pretty small são muito in pequenos comparison to what he had to endure on the cross. em comparação com aquilo que ele teve que enfrentar na cruz. Then my mood switches very fast. E again. depois o estado do meu espírito muda And a new rapidamente. thankful is flooding through my heart. E um coração de gratidão começa a me inundar o meu And coração. I'm thanking Jesus, Eu estou a agradecer Jesus, even for the struggles, mesmo para essas lutas, because they will help me to grow stronger in my love for the Lord. porque vão ajudar a fortalecer o meu amor para o Senhor.
Maybe you're here Talvez estás aqui and you heard this for the first time. e estás a ouvir isso pela primeira You vez. don't really understand what E I'm talking about. não estás a compreender muito aquilo que estou a You don't falar. really understand what it means to have a relationship with God or E não- being hungry for God. Compreendem o que é isto de ter um relacionamento com Deus ou ter fome de Deus. But maybe you're looking for meaning in life. Ou talvez estás a procurar esse significado da tua vida. Now this is the best place to be. Este é o melhor sítio para estar. Because in this place, Porque neste in this lugar, church, nesta igreja, you'll find the meaning of life. vais encontrar o significado para a vida. And that is by a relationship with Jesus Christ. Isso é através de um relacionamento com Jesus He loves Cristo. Ele He ama-te, will forgive all your wrongs and all mesmo your ao sins. perdoar todos os teus maus, todos os teus pecados. And He will restore you Ele quer restaurar-te and give you a relationship with Him. e dar-lhe um relacionamento com Ele. And also eternal life. E também a vida Eternal interna. life is found only in a relationship A with vida Jesus. eterna é somente encontrado em relacionamento com Jesus Cristo. Let's go on. In Vamos the continuar. prophet Amos, No profeta Amós, chapter 8, verse 11, capítulo 8, versículo 11, the Lord says, "Behold, the days are coming, declares assim, the Lord God, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, when I will send a famine on the land, em que enviarei fome sobre a terra, not a famine of bread, não fome de pão, nor a thirst for water, nem sede de água, but of hearing the words of the Lord." mas de ouvir as palavras do Senhor. I don't know much of the history of Portugal, Eu não conheço muito bem a história de Portugal, but I know about Germany. mas eu sei acerca da Alemanha, And 2 months ago, e há 2 meses atrás, we had near to our church a conference nós tivemos perto da nossa igreja uma that was conferência organized que é organizada, by the missions agency Christ for All Nations. que era organizada por uma organização de Cristo para todas as nações. The German missionary Rainer Bonke founded this missions agency. O missionário Reinhard Bonnke fundou essa agência Now missionária he's dead, e ele já partiu para o but Senhor, Daniel Kolenda is leading it now. mas o Daniel Calenda agora está a dirigir esse ministério. They are doing these 5 conferences all over the world. Eles estão a fazer esta conferência de fogo por todo o mundo And for 6 years, this was the first fire conference in Germany again. e só depois de 6 anos isto foi novamente esta conferência And de it was the fogo first na time in our Alemanha neighborhood, e era a primeira vez no nosso bairro, at the Lake of Constance. neste lago de And Constance. several thousand people attended. E várias milhares de pessoas frequentaram esta And at conferência. this conference, I have seen something I never saw before in Germany. Nesta conferência eu vi algo que nunca tinha visto antes na Alemanha. The people were so hungry for God Estas pessoas eram tão famintas por Deus that in one meeting, que numa reunião só they started running to the altar começaram a correr para o altar, before an altar call was even made. mesmo antes de haver o apelo para o altar. Suddenly, in the middle of the meeting, they stood up and ran towards De the repente, front. no meio da reunião, levantaram-se e correram para a frente. The preacher was quite surprised. O pregador estava completamente surpreso. And he told them, "No, it's not the time yet. Please go back to your seats." Ele diz: olha, não é a altura para isso agora, volta por favor para os vossos And at lugares. the end, he called them forward. E no final chamou-os novamente So para a many frente. people were healed from sicknesses. E tantas pessoas eram curadas de Many enfermidades. people gave their life to Jesus for the first E time. muitas pessoas deram a sua vida para Jesus pela primeira vez. Many people received inner healing, Muitas pessoas receberam aquela cura interior. and it was so tremendous. E foi tão tremendo. The Lord touched Germany. He really did. Deus tocou de verdade a Alemanha. And so we really know the Lord has not forgotten Germany. Nós sabemos bem que Deus não esqueceu da Alemanha. Even though in the past Germany has sent out many missionaries all over the world, Mesmo que no passado a Alemanha tenha enviado vários missionários para todo o mundo, perhaps you have heard of Martin Luther, the reformator from Germany. talvez tenha ouvido de Martim Lutero, aquele grande reformador But da that Alemanha, was 500 years ago. mas isso era 500 anos atrás. Today there is not much left of a reformation in Germany. Hoje em dia não há muito mais que resta dessa reforma na Alemanha, But in recent years, mas the Lord recentemente has begun to look out for Germany again. Deus começou a olhar novamente a Alemanha. My wife and I, even though we are Swiss, we come from Switzerland, Eu e minha esposa, mesmo que nós somos suíços, nascemos na Suíça, our heart is in Germany, nosso coração está na in our Alemanha church in Constance. e nossa igreja está lá em And Constance. we are there for 27 years now. Nós estamos lá há 27 No, for anos, 29 years. há 29 anos.
When the Lord called us to Germany, Quando o Senhor nos chamou para a Alemanha, we went there nós fomos para lá because we wanted to see revival. porque nós queríamos ver o avivamento. And not only revival, Mas não somente o avivamento, we want to see a second reformation in Germany. nós queríamos ver uma segunda reforma na Alemanha. That's our desire. Este é o nosso That's desejo. why we are in Germany. E por isso nós estamos na Alemanha. And I don't know if you're longing also for revival and the reformation in Portugal. Não sei se Listen. estás à procura deste avivamento ou desta reforma aqui em Portugal. And I'm convinced the Lord will do it. Eu estou convencido que o Senhor vai fazer The isso. Lord loves Portugal. O Senhor ama The Portugal. Lord loves Lisbon. O Senhor ama Lisboa. And you're important to Him. E tu és Let's give him a importante hand. para Ele. Let's give the Lord a hand. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. The Lord has not forgotten Portugal. O Senhor não se esqueceu de Portugal. Amém? Your day will come. O teu dia chegará. Hallelujah. Aleluia. So we read on in the book of James in the New Testament, James 4 verse 5. Vamos continuar a ler no livro de Tiago, no Novo Testamento, Tiago 4, the Lord 5. says there, or do you think that the scripture says to no purpose he jealously desires the Spirit whom he has made to dwell in us? Ó, cuidais vós que vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. When you gave your life to Jesus, Quando tu deste a tua vida para Jesus, or when you are ready today to give your life to Jesus ou for the talvez first time, estás pronto hoje para dar a tua vida pela primeira vez a Jesus, then the Holy Spirit will come and dwell in you. então o Espírito Santo vem e habita dentro de ti. And the Lord has such a desire E o Senhor tem um desejo tão forte for us, para nós, for the Holy Spirit that is living in us, para o Espírito Santo que habita em nós, that He's jealous. que Ele tem ciúmes. God is truly jealous, Deus sem ciúmes de verdade, but for the best reason. mas para as melhores razões. Jealous for a deep relationship with us. Ciúmes para um relacionamento profundo conosco. And He longs for us that our life is completely devoted to Him. Ele deseja para nós que nossa vida seja completamente devota para That we Ele. are truly willing Que nós temos mesmo essa to give our vontade entire lives, de dar a nossa vida por To Him. inteiro a Ele. even though it's vacation now. Mesmo se estamos de Amém. férias. You still can give your life and you today to the Lord. Mesmo assim, podes dar a tua vida de novo ao I Senhor. really want to encourage you. Eu quero today, mesmo today, encorajar-te hoje. because His desire is so intense. Porque o seu desejo é tão intenso. And the more that you yield to His E desire, mais que nós damos a esse desejo, you will see that it's so beautiful to love vamos the Lord ver que é tão lindo amar o and Senhor to experience His goodness e experimentar a sua bondade and all the good things He has for e us. todas as coisas boas que Ele tem para nós. In Romans 12 verse 1, Em Romanos 12:1, it says, therefore I urge you, brothers and sisters, by Isso. the mercies of God, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, to present your bodies as a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto Even though God racional. loves us, Mesmo que Deus nos ama, sometimes He's urging us. por vezes Ele está-nos a motivar, a He's empurrar. urging all of us, Ele está a empurrar, a motivar cada um all de of us nós. brothers and sisters. Cada um de nós, irmãos e Paul irmãs. says, by the mercies of God, Ele diz: pela compaixão de Deus, that we present ourselves, our bodies, as a living and a holy sacrifice. apresenta nós mesmos, nossos corpos, como sacrifício vivo. I think Portugal, as well as Germany, we both love soccer. Isn't Eu it? creio que Portugal, tal como a Alemanha, ambos nós amamos o futebol. And when I watch a soccer game, when I watch the fans, Quando eu olho para o jogo de futebol, eu vejo aquele claque, I see one thing. eu vejo uma coisa: They give themselves totally to soccer. eles entregam por inteiro a futebol. But we should give our lives not so much to football, Nós devemos dar a nossa to the vida Lord. não Amém. somente a futebol, mas mais para o Senhor. therefore I encourage you Então eu to encorajo-te yield to the Lord para entregar a ti mesmo Your ao Senhor bodies. todo a your você, entire lives. toda a tua vida. Give it completely to the Lord. Entregue completamente ao Make Senhor. a new commitment to Jesus. Faz uma entrega novo ao Senhor, Because the devil is not sleeping. porque o diabo não está a dormir.
when we don't give our lives completely to Jesus, Quando nós damos completamente a nossa vida ao Senhor, heaven has already a foothold in our life. quando nós não damos nossa vida completamente ao That Senhor, will not be good. o diabo já tem um lugar na nossa vida e isso não vai ser bom para ti. So the best defense Então, a melhor defesa against the devices of the enemy para aquelas estratégias do inimigo is to yield yourself completely to the Lord. é para entregar-te completamente ao Your Senhor. body, your spirit, your soul, everything that you are. Teu corpo, a tua alma, o teu espírito, tudo o que tu Give és ao yourself Senhor. completely to Jesus. Entregar-te completamente a Jesus. As you know, we are related to the church in Bogota, in Colombia. Pastor Cesar Vocês sabem Castellanos. que o nosso relacionamento está um relacionamento profundo com a igreja de Bogotá, Pastor César e a pastora Cláudia When Castelhanos. I have been there the first time, Quando eu estive lá pela primeira many vez, years ago, muitos anos atrás, I came back eu voltei full of fire. completamente cheio do Told my wife fogo. about this church, Eu compartilhei com a minha esposa acerca desta how igreja well they are doing, e que tão bem é que eles estão a how fazer, much they love Jesus, quanto é que eles amam and Jesus how much they love the people in e Colombia. quanto é que eles estão a amar o povo também. She thought I'm exaggerating. E ela pensava que eu estava a exagerar. A few years later, she was with me there, also in Bogota for the first time. Depois de alguns anos, ela foi comigo pela primeira vez a Bogotá And she realized I did not exaggerate a e ela little bit. percebeu que eu não estava a exagerar. A church full of fire, Uma igreja cheia de fogo, loving God and loving people. amar a Deus e amar o povo. And that has given us new hope. Este for tem our nos church dado and our uma country nova too. esperança para a nossa igreja e a nossa geração. Amen. Amém. God has not forgotten us. Deus Amen. não tem esquecido de nós. Hallelujah. He still is longing for us. Ele tem ainda aquele fome, aquele desejo por nós. And we are the instruments of God. E nós somos aqueles instrumentos para Deus. You are very important to God Vocês são muito importantes para Deus, because He wants to use you porque Ele quer to usar-te help other people to come to Jesus. e para levar outras pessoas a Ele. He's not sending an angel to Ele não vai proclaim the enviar gospel. um anjo para encontrar com essas You pessoas. are the angel. Tu és o anjo. You are the messenger. Tu és aquele He mensageiro. will use you Ele vai te usar a ti to bring a revival to Lisbon para trazer aquele avivamento para Portugal. Lisboa e para Portugal. and maybe even to the ends of the earth. E talvez até aos confins da terra. And so, when we really want to please God, it is very important that we heed to this verse, Romans 12:1. Se queres mesmo agradar a Deus, é muito importante que nós temos cuidado com este versículo, And Romanos also, 12. when you have a deep longing that the anointing of God is increasing in your life, follow this instruction. Para ter este desejo profundo que a unção de Deus cresça na tua vida, tens que seguir estas instruções. And our love and our loyalty and devotion to the Lord will grow as we get to know Him more deeply and are surrendered to Him A completely. nossa devoção e a nossa lealdade para o Senhor vai crescer quanto mais nós rendemos e conhecemos a voz do Senhor. 700 years before Pentecost, 700 anos antes de Pentecoste, so that's about 2,700 years ago, por volta de 2700 anos atrás, do dia de hoje, God said through the prophet Isaiah, Deus diz através do profeta Isaías, Isaiah 43, 10 to Isaías 11, 43, 10 a 11, the Lord said, "You are my witnesses, declares the Lord, que vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, and my servant whom I have chosen, e o meu servo a quem escolhi, so that you may know and believe me, para que saibais e me creais, and understand that I am He. e entendeis que eu sou o mesmo, Before me there was no God formed, and there will be none after me. e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Only I am the Lord, and there is no Savior besides me." Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. So God is telling the people of Israel that they should not be just observers, Deus está a dizer ao povo de Israel que não deviam ser somente but observadores, witnesses. mas testemunhas. It's a huge difference Há uma diferença Being an incrível observer de ser um observador and being a witness. e ser uma testemunha. A witness talks to others about what he has seen. Testemunha fala com outras pessoas o que ele já viu. An observer may see the same things, Observador pode ver as mesmas coisas, but just remain silent. mas fica em silêncio. And so because the people of Israel was silent many times, Porque o povo de Israel estava calado durante muito tempo,
God is challenging them again at this time Deus está a desafiá-los novamente nesta to vez become witnesses. para se tornarem testemunhas. That means to testify to others Significa testificar a who outros God is quem Deus é and what He does. e o que é que Ele está a fazer. Amen. Amém. And in another verse, God says that if the Israelites would not be willing to be witnesses, E outro versículo diz assim: se os israelitas não estão dispostos a ser testemunhas, they would be no better than the other nations or than their idols. não vai ser melhor do que outras nações perante os seus olhos. So it was a warning to the people of Israel Era um aviso perante o povo de Israel that they accept their calling, para aceitar o seu chamado, being God's people, para ser o povo de Deus testify about e God. testificar acerca de Deus. So knowing God, as we read here, is the first step. Então, o primeiro passo, como nós temos lido, é conhecer Deus, é esse primeiro passo. Which then becomes a firm conviction, Que isto depois se torna uma firme convicção, namely believing in Him começando com crer nele. and understanding God's actions comes from a deep relationship with God. E compreender as ações de Deus vem neste relacionamento profundo com Deus. I mean, because there is another verse that says that God reveals His secrets to His prophets. Há um outro versículo que diz que Deus revela os seus segredos aos seus profetas. So that means before God is doing something, He talks to His prophets. Diz assim que antes que Deus faz alguma coisa, Ele fala em primeiro lugar aos seus And profetas. to a certain degree, E de certo ponto, when you are Christian, quando tu és cristão, you're also a prophet. também és um profeta. Because when you speak about Jesus, you're prophesying. Quando tu falas acerca de Jesus, também estás a profetizar. So God really wants to use you. Então Deus quer mesmo usar-te. I just heard that you will clean this church, Eu ouvi mesmo que vocês vão limpar esta igreja. but before and after, there's a lot of time to witness about Jesus. Mas antes disso e depois disso, há muito tempo para testemunhar acerca So de I Jesus. encourage you. Então eu Be a encorajo-te witness to a Jesus. ser um testemunho de Jesus. What we do in Constance O que é que nós fazemos em Constance? is we go out into the streets, É nós vamos para as ruas, depending on the weather, dependendo do tempo, because in Constance the sun is not always shining like in porque em Lisbon. Constance não está sempre a brilhar o sol como está aqui em Lisboa, Now in summertime, mas no tempo de verão the sun is shining more, of course. o sol está a brilhar mais, claro. So we go out about 2 or 3 times a month to the streets of Constance, Então vamos às ruas 2 ou 3 vezes por mês, às ruas de Constance, and we talk to people about Jesus. e falamos ao povo acerca de Jesus And we invite them e to convidamos-los get to know Jesus. para conhecer Jesus. And we also encourage our people that Encorajar- wherever they are, at their workplace or at the university or wherever they are, E to talk to encorajamos others about também Jesus. o povo para, no qualquer sítio que estejam, no trabalho, na universidade ou em casa, para falarem But com always Jesus. be an example through their lives. Mas que sejam um exemplo através das suas vidas. Because actually our life is the greatest testimony. Porque de fato a nossa vida é o maior testemunho. And when our words do not line up with our lives, they are of no use. Se nossas palavras não se alinham com o estilo de vida que nós temos, essas palavras não têm valor. But if our words line up with our lives, Mas se a nossa vida alinharem com o nosso estilo de they will vida, have a tremendous impact. vai ter um impacto tremendo. So I really want to encourage you to be a witness for Jesus. Então eu quero mesmo encorajar-te para ser um testemunho de Jesus. In 1 Corinthians 1 verse 9, Em 1 Coríntios 1:9 Paul says, God is faithful, diz que fiel é Deus, by whom you were called into the fellowship of His Son Jesus Christ our Lord. pela qual foste chamados pela comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. So I want to come back to my title. Então quero regressar ao título novamente. God is hungry Deus tem for a fome deep relationship para um relacionamento profundo with you, contigo, with all of us. com todos nós. And so this relationship is always the first thing. Então este relacionamento é o primeiro passo. God longs for us. Deus anseia por God nós. loves us. Deus ama-nos And He wants to show all the good things He has for e us. quer mostrar todas as coisas boas a nós. And so I really want to encourage you. Então eu quero mesmo encorajar-te. Do your daily devotion. Faz aquele tempo devocional Don't let the day diário. go by, Não deixe um dia passar, even in vacation time. mesmo nas férias.
without reading the Bible, without praying and sem worshiping ler a God. Bíblia, sem orar, sem conectar com Deus. Because this fellowship with Jesus Porque esta comunhão que nós estamos aqui a falar é através de is Jesus. the prerequisite for our mission. É aquele pré-requisito para a nossa missão. And Jesus clearly told us our commission in Acts 1:8. Deus claramente disse a nossa missão em Atos 1:8. It is the words that he spoke first to his disciples. Estas primeiras palavras que ele disse aos seus discípulos, But you versículo will 8. receive power when the Holy Spirit has come upon you, Acts 1:8. And Acts you will be 1:8. with my witnesses in Jerusalem. You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Recebereis poder quando vier o Espírito Santo sobre vós e sereis meus testemunhos, tanto em Jerusalém, como Judeia, como Samaria, como os confins da terra. And I know Christians, E todos os they are cristãos just out for the power of God. querem somente aquele poder de They ever Deus. talk about the power of the Holy Spirit, the power, Falam sempre da power. o poder do Espírito Santo, o poder. And of course there is power with the Holy Spirit. E claro que há poder no Espírito Santo, But first of all, he's a person. mas em primeiro lugar ele é uma He's the pessoa, third person of the Trinity. é a terceira pessoa da The Holy Trindade. Spirit is also God. O Espírito Santo também é Deus. And the most important longing of God is fellowship, is E a union with primeira Him. anseio, desejo de Deus é aquela união, aquela comunhão com Ele. And out of this union flows His power. E dessa comunhão, essa união com Ele, flui o seu poder. So first is always the fellowship. Primeiro lugar é Be a together comunhão. with Jesus. Estar em conjunto Be com together with Jesus, the Father. em conjunto com o Pai And to be together with the Holy e Spirit. estar em conjunto com o Espírito Santo. And then His power will flow out of our E lives. depois o seu amor, o seu poder flui das nossas vidas. And I want to emphasize that this power is not for ourselves. E quero enfatizar que este poder não é para o nosso próprio The proveito. power of the Holy Spirit is for people that the Lord wants us to touch. Esse poder do Espírito Santo são para as pessoas que Ele quer impactar. Because God is not egoistic. Porque Deus não é egoísta, God is caring. mas Deus é carinhoso. And as God cares for you, Deus que tem amor para contigo. He's caring for your neighbor as well. Ele também está a cuidar de teu vizinho também. And we always need to emphasize that. Nós temos sempre de enfatizar isso. First is always the relationship. Em primeiro lugar é sempre esse relacionamento. And the power comes when we are in a relationship E esse with poder Jesus. depois vem quando nós estamos neste relacionamento com Jesus. In Acts 1:13-14. E agora nós vamos ler Atos 1:13 a 14. It says, and when they have entered, they went up to the upper room where they were staying. Peter and John and James and Andrew and Philip and Thomas and Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus and Simon the Zealot and Judas the son of James. All these with one accord were devoting themselves to prayer together with the women and Mary the mother of Jesus and his brothers. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, o irmão de... Podem mudar, se faz favor? So, E perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. before Jesus gave Pentecost, Antes que Jesus deu o Pentecostes, he told his disciples, ele disse aos seus just discípulos, before he was going up to heaven, antes de ter ascendido aos céus, go to Jerusalem vai a Jerusalém and wait for the promise of the e Father. espera pela promessa do Pai. Now we all know about the baptism in the Holy Spirit. Most of us do. E todos nós sabemos, ou quase todos nós sabemos, acerca do batismo do Espírito But Santo, the disciples had no idea what was waiting for them. mas os discípulos não tinham ideia que estava à espera deles. But they were obedient. They went back to Jerusalem, to the upper room. Mas eram obedientes e regressaram a Jerusalém e foram ao cenáculo. And they, as it says here, devoted themselves to prayer. E como diz aqui, eles eram devotos à oração. 10 days. 10 dias. What would it be O que será isso? if you would devote as a church 10 days to prayer? Se eram devotos como igreja 10 dias à oração. Staying day and night in this room. In these Estar dia e facilities. noite aqui nesta sala, neste Nobody auditório. leaves these facilities. Ninguém sai aqui deste lugar. Maybe there is some reconciliation that needs to take place. Talvez há uma reconciliação que tem que acontecer. Because if you really want to pray for 10 days, Se querem mesmo orar durante 10 dias, it is better that you reconcile before if you have something.
É Or melhor between you and your reconciliarem-se antes se há qualquer divergência entre os irmãos. So I think they had a very interesting time. Eu creio que tiveram um tempo muito interessante. They were reconciling and then they really prayed. Eles estavam em reconciliamento e depois estavam mesmo em oração. Prayed a lot. Estavam mesmo a orar Then muito. Pentecost came. E depois Pentecoste veio. Hallelujah. Aleluia. So I believe for a new Pentecost. Eu creio por este novo I Pentecoste. believe we need to do the same. Eu creio que nós temos que fazer a mesma coisa como estes primeiros discípulos fizeram. We need to come together. Nós temos que unir, juntar. And being a pastor, I know what it means to call for prayer meetings. Como pastor, eu sei que é o desafio de chamar uma reunião de oração. Sometimes I think some people are deaf. Algumas pessoas eu acho que são surdas. When they make an announcement for prayer, Nós fazemos um anúncio para a not oração everybody is coming. e ninguém vem. But I want to encourage you. Mas eu quero encorajar-te. Come to the prayer meetings at the church. Vem aos tempos de reunião It's aqui na very igreja. important to pray together as a church. É muito importante orarmos em conjunto como It is igreja. important to pray at home as well. É importante orar também em casa, Don't neglect the prayer meetings in the church. mas não seja negligente para os tempos de oração aqui Because na when we igreja. do that, Mas quando nós fazemos you isso, can experience a new Pentecost nós experimentamos assim um novo Pentecostes for this church, para esta for igreja, Lisbon and for Portugal. para Lisboa e para Portugal. Amen. Amém. Let's stand. Vamos ficar em pé. Lord, we are so grateful Senhor, nós estamos tão gratos that you love us unconditionally. que o teu amor não tem As condições, you have loved Adam and Eve, tal como amaste Adão e Eva. so you still love all of us, Lord. Mesmo assim, tu amas cada um de nós. And Lord, you know if you have behaved like Adam and Eve. Senhor, mesmo sabendo que às vezes nós portamos-nos como Adão e Eva, Lord, you alone know mas tu sabes, Senhor, where we have departed from you, onde nós temos desviado de ti, where we have sinned, onde nós temos pecado, or maybe we don't even know you personally. ou talvez nem nos conhecemos pessoalmente a But you tua stretch pessoa. out your hands today. Mas hoje tu tens os braços estendidos, You encourage all of us. estás a encorajar a cada um de nós para chegar a ti. And therefore, Lord, we want to accept your call. Então, sendo assim, Senhor, nós queremos responder ao teu Accept your chamado, invitation. e nós queremos responder ao teu And we convite, come to you. e nós queremos voltar a ti. And so I really want to encourage you. Então, eu Come quero back to encorajar Jesus. para voltares a Jesus. If you don't know Jesus yet, Se ainda não conheces you Jesus, can get to know him today. podes conhecê-lo hoje. I want to encourage you Eu quero te encorajar that you open your heart, para abrir o teu coração, that you acknowledge Jesus as your Savior. para reconhecer Jesus como teu Salvador, Because he's the only one porque Ele é o that único can give you meaning in life. que pode dar significado para a tua He's vida. the only one Ele é o único that will forgive your sins, que pode perdoar os teus all the pecados mistakes that you've done e in todos os your life. erros que tens feito na tua vida. He's the only one Ele é o único who will give you a clean slate. que pode dar aquela página branca, He will give you a fresh start in life. pode dar um novo início na tua vida. So let's pray together. Então vamos orar agora Lord em conjunto. Jesus, Senhor We Jesus, thank you so much nós te agradecemos tanto for your tremendous love. para teu grande amor. Thank you so much Obrigado, that Senhor, you stretch out your hands to porque us. te estendes as tuas mãos para nós Lord, we want to respond to this e nós tremendous queremos love. responder ao teu chamado. We acknowledge, Lord, Nós reconhecemos, that we've gone Senhor, astray. que nós temos nos We desviado. acknowledge, Lord, Nós reconhecemos, that Senhor, we've been living without you. que nós estamos a viver sem ti. But today we come to you Mas hoje nós voltamos a and we ti acknowledge our debt. e nós reconhecemos, We acknowledge our sin. o nosso And we pecado. ask you to forgive us, Nós pedimos perdão. cleanse our hearts, Limpa o nosso coração and come to our lives. e vem a nossa vida. And if you do this for the first time, E estás a fazer isso pela primeira vez just pray with hoje, me. ora comigo agora. Lord Jesus, Senhor thank you Jesus, so much muito obrigado that you love me unconditionally. que tu amas incondicionalmente. And I acknowledge my debt before you. E hoje eu reconheço a minha dívida I've para been living contigo. without you. Eu tenho vivido sem ti. Please forgive me. Por favor, perdoa-me. Cleanse me of all of my sin. Limpa-me de todo o Come pecado. into my life. Vem, entra na minha vida. Be my Savior Seja o meu Salvador e o meu Senhor for the rest of my para life. o resto da minha I vida. love you, Jesus. Eu amo-te, Jesus. We all love you, Jesus. Nós amamos-te, And we Jesus. commit our lives to E you. nós entregamos as nossas vidas a My ti. Meu corpo Shall be a holy será um and living santo sacrifice sacrifício for your vivo purposes. para o teu propósito. Lord, use me
Senhor, usa-me. Use me for my neighbors. Usa-me para os meus Use me vizinhos. for all the people that I come across in my life. Usa para todas as pessoas que eu encontro na minha vida, So that they can be saved para que eles possam ser and salvos have eternal life. e tenham vida In eterna. Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Let's Amém. give Jesus Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Hallelujah.